Ok, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Luthieria Fácil. Aqui nós vamos estar falando a respeito da luthieria, estratégias, como você pode ser um luthier, ingressar nesse mercado da luthieria, ou se você já é luthier, quais são as técnicas que você pode desenvolver a mais do que você já sabe, algumas dicas de luthieria também. Vamos estar fazendo entrevistas com luthiers, diversos luthiers, não só os luthiers de rabeca, mas também luthiers de viola, luthiers de violino e outros luthiers também que constroem outros tipos de instrumentos, tá? Eu sou Leonel Mourão, sou luthier já há 20 anos e tenho formação na área de educação e vou estar aqui para fazer essa ponte entre os luthiers aqui. Então vai ser um bate-papo de luthieria, tá? Sejam muito bem-vindos. Como eu disse, a luthieria, eu gosto de usar a palavra luteria, que é luteria sem o H, porque com H ela é uma palavra do idioma francês, luthieria, tá? Então, para ficar mais aportuguesado, mais dentro da nossa cultura brasileira, eu uso luteria. Quando eu fiz a pesquisa a respeito da luteria, eu fui pesquisar a respeito dessa palavra, se tinha problema, qual que era a forma correta de escrever ela, né? Em trabalhos acadêmicos a gente precisa ter esse cuidado. E então qualquer forma que for escrita com o H, o TH, ou sem o H no T, depois do T, tá correto, tá? Então eu prefiro usar sem o H, que fica mais aportuguesado a nossa palavra, tá? A luteria a palavra vem de liutaio, são os construtores de alaúde, né? Uma palavra que surgiu lá na Itália. Não é uma forma assim muito antiga de chamar os construtores de instrumentos musicais, né? A gente vê que é o alaúde, que é um instrumento que não é tão antigo, que ele já vem das invasões, um aprimoramento de instrumentos levados pelos árabes para a Europa, né? Assim como a rabeca, né? Então, o luthier é a pessoa que constrói instrumentos musicais, que fabrica instrumentos musicais. Para quem está chegando aí, que não sabe o que qual o significado da palavra, designação de luthier, né? Luteria, luthieria, essas palavras que indicam a mesma função, né? Que é de construção de instrumentos musicais. É isso. Então aqui nós vamos estar falando a respeito de luthieria, vamos estar ter os nossos convidados para falar a respeito da construção de instrumentos musicais, luthiers que constroem rabecas, luthiers que constroem violas, luthiers que constroem outros instrumentos também, violino, por exemplo, né? Aqui vai ser um espaço para a gente conversar a respeito de luthieria, a respeito das formas de construção, a respeito de vernizes e etc. Hoje, como está sendo a nossa primeira live, eu vou estar falando a respeito da luthieria, alguns pontos, né, que nós selecionamos para estar falando no dia de hoje, mas vocês podem deixar a sua pergunta aqui. Fala, Léo, e aí, Ronan, você veio, legal, seja bem-vindo. Tá minha sogra aí também, a dona Lourdes, dona Sheila, uma amiga, a Rabecas Nogueira, o pessoal da Rabecas Nogueira tá aí também junto com a gente nessa. Aí eu tenho meio que a gente fez um roteirinho aqui com algumas perguntas para mim estar falando para vocês enquanto não surgem perguntas de vocês, tá bom? A gente se pergunta, né? Como a luthieria veio para o Brasil, né? Vamos ver. Como a luthieria veio para o Brasil? A luthieria, vamos voltar lá no passado. A luthieria é uma coisa que existiu desde que o homem
passou a ver que ele poderia tirar sons de outros corpos acústicos, vamos dizer assim, toco de madeira, uma taboca do rio, não é? Inicialmente o homem tirava a voz apenas da própria, o som através da própria voz, né? Cantando, vendo os passarinhos cantar, aí tenta assobiar e tal, né? Aí vendo que era possível tirar som de outros corpos acústicos, de outros objetos, o homem passou a procurar uma forma de, né, fabricar aqueles instrumentos, né, rusticamente, uma forma bem primitiva, né, primitivo não, vamos usar outra palavra, uma forma bem rústica mesmo. Então daí já inicia-se a construção dos instrumentos. Depois começa a se aprimorar, colocar uma pele para transformar num tambor, não é? Começa a fazer mais furos na taboca, em vez de ser uma taboca, só a taboca e o furo natural da taboca faz os furos, mais furos na taboca para dividir as alturas de som, e assim foi se aprimorando, né? Temos assim como relíquia encontrada arqueologicamente o osso da perna de um urso, que é uma flautinha de osso da perna de um urso, que é o instrumento musical mais antigo conhecido na humanidade até o momento. Esse ossinho, eles encontraram um pedaço de osso, mais ou menos com uns 4 dedos de altura, com 2 furos, e o local e o furo para tirar o som dele. Não é? Existem até gravações na internet aí mostrando como é que é o som desse ossinho. Então a luthieria é muito antiga, mas não tinha essa palavra luthieria. Surgiu da forma como eu falei mais no início do vídeo, a partir dos construtores de alaúde que deram esse apelido, né, de liutaio, o construtor do alaúde, né? E aí mudou de liutaio para luthier na França e foi um nome que pegou, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia a gente chama de luthier. Então aqui no Brasil a luteria sempre existiu, porque os nossos nativos aqui da terra faziam instrumentos e fazem até hoje instrumentos de... Minha roteirinha que caiu. Instrumentos de taboca, né? Instrumentos que a gente não tem nem como designar ele. Por exemplo, eu conheci um instrumento indígena que era um pedaço de madeira com uma linha de sisal que eles amarravam, né? Como se fosse uma folha, só que era uma chapinha de madeira, assim, uma folha de madeira. É um barbante comprido, e aí ele gira aquilo e vai girando e fazendo uma coreografia com aquilo, e aquilo faz um som muito interessante. Não sei um nome para aquele instrumento também, na época ninguém conseguiu falar o nome dele também. Vamos ver, tem mais gente entrando aqui. A Dorcila, seja bem-vinda, Dorcila, bom dia. Adriano, circulando. Meu filho Srilis, Eric Mourão, chegou aí também, meu filho, a família está chegando. Que bom, sejam bem-vindos. Então a luthieria sempre aconteceu. A palavra luthier veio junto com os portugueses, claro, né? Eles vieram para cá, os jesuítas vieram e iniciaram o trabalho de catequização dos índios através da música, né? E com isso trouxeram os instrumentos, trouxeram a viola, trouxeram as caixas de folia, trouxeram as rabecas, né? E precisaram também começar a, quando dava problema, consertar, e eles mesmos que consertavam. Então essa arte iniciou por aqui de construção de instrumentos já nessa época, já da colonização do Brasil, e se difundiu, tanto que hoje em dia alguns povos nativos, que a gente conhece também como indígenas, né? Por exemplo, lá em Ubatuba, aí, a terra do meu filho, aí, lá, os povos, os guaranis que vivem lá, eles fazem rabeca. Por quê? Porque viram o instrumento que os jesuítas trouxeram de Portugal e passaram a fazer a rabeca lá, copiar aquele instrumento que veio de Portugal. Porque a rabeca mesmo, naquele tempo ainda era rabeca. O violino ele passou a ser violino mesmo. Vamos
pegar a história desde o começo. O violino, ele é um instrumento que é feito pela padronização das rabecas. A rabeca, ela veio, há indícios, né, dos estudiosos, os que estão mais aceitos atualmente, é que a rabeca, ela veio do rabel mourisco, que foi um instrumento trazido pelos árabes no período que eles dominavam ali a Península Ibérica, né? E depois de um tempo, ela se difundindo ali na Europa, teve uma pessoa chamada Gasparo de Saló, da Bavária. Ele padronizou a rabeca no formato de um violino. Mas por que houve essa padronização? Pela necessidade da expansão das orquestras. Quando as orquestras começaram a se expandir na Europa e começaram a ter outros instrumentos, além das cordas, além do canto, que foi se reunindo ao longo do tempo, essas linhas musicais, né, essas vozes musicais. Então, para não ter, porque a rabeca, como não tem padrão, teve que se fazer um instrumento padronizado, que aí deu a origem à família das cordas, o violino, a viola, aí uniu-se o violoncelo, que veio da viola da gamba, e o contrabaixo acústico, né? Foi se formando ao longo do tempo, é claro. Isso foi de 1600 para frente. Então, quando chegou aqui no Brasil, os portugueses chegaram aqui em 1500, 1550, né? Até chegar em 1600, esses violinos padronizados que iniciaram na Europa, padronizados em 1600, só vão chegar aqui lá pelo ano de 1700. Então, até então, era só a rabeca que tinha aqui. Então, a rabeca ficou como sendo um instrumento predominante nessa época, vindo para o Brasil pelos jesuítas, e aqui ela manteve essa cultura popular mais forte aqui no Brasil, porque ela se instalou na cultura popular de uma forma bem amalgamada, não sei como dizer a palavra, sabe? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Opa, o alemão tá aí, meu primeiro professor de luthieria. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui tem uma pergunta: qual o timbre que você considera mais completo em uma rabeca? O timbre mais completo numa rabeca. Um instrumento musical, a gente tem que ter nele um princípio. São três princípios que são os princípios básicos do instrumento. Vamos colocar, vou falar em primeiro, mas não tem uma ordem assim, tá? Eu vou falar em primeiro, a estética, tá? Porque ele não é assim tão importante, porque a gente precisa do som, né? Mas a estética é importante. A estética, o peso do instrumento. O instrumento não pode ser um instrumento pesado. A pessoa vai ficar segurando aquele instrumento às vezes 1 hora, dependendo, se estiver estudando, igual quando eu iniciei meus estudos, estudava até 4 horas, 5 horas. Então tem que ser um instrumento leve, e o som tem que ter potência. Ele tem que ter uma potência sonora. Um dos motivos da padronização do violino da rabeca ter se tornado violino, foi exatamente na busca de uma potência sonora maior. Porque no início os instrumentos eram feitos com a tampa de madeira muito grossa, então o som ficava muito abafado. E com o tempo foi afinando essa tampa ao ponto que ela não resistia à pressão das cordas, né? E aí teve que fazer o quê? Colocar a barra harmônica dentro do violino. Aí mudou a voz. Já não era mais a voz, a mesma timbre da rabeca, era um timbre de violino. Então a pergunta do meu amigo aqui, qual o timbre que eu considero completo em uma rabeca, é aquela que não tem som de violino, podemos dizer assim. Então o som da rabeca é um som mais anasalado, mas não quer dizer que ele seja menos potente. O som do instrumento tem que ter potência.
mas ele tem que ter o seu timbre característico dos instrumentos. Então uma coisa que é importante quando a gente faz uma rabeca é evitar de colocar a barra harmônica, primeira coisa. Porque se você colocar a barra harmônica, ela vai mudar o timbre do instrumento, já vai carregar para o lado do violino, vai ficar mais parecido com o som de violino. Outra coisa que influencia no timbre são as cordas. Quando a gente usa corda de violino numa rabeca, o som se aproxima mais do violino, porque a corda de violino ela é feita especialmente para ser usada em violino. Então ela tem uma estrutura nas cordas. Se você pegar uma corda de violino e uma corda de violão, você vai ver que a corda de violino ela é lisinha. A de violão tem aquelas rusticidade, né? Quando você desliza a mão no violão faz até um barulho, um arranhado. Então aquilo ali faz o som ficar um pouco mais pro lado do violino, o som das cordas. Atualmente os rabequeiros, alguns amigos meus que são performance, eu não sou da área da performance musical, eu toco rabeca, faço as rabecas também, mas eu não toco, eu não sou performance. Esses performance, amigos meus, estão utilizando atualmente as cordas de violão de aço. Então o que ele faz? Ele tira a corda mais aguda e a mais grave e usa as do meio numa afinação em quintas. A afinação do violão é em quartas, mas aí o que faz? Faz a corda ficar com mais tensão, porque é uma corda fabricada para ter uma determinada tensão num instrumento muito maior. Você coloca no instrumento menor e coloca um tom acima do que aquilo que ela é acostumada, ela é posta para ser utilizada. Então ela fica com uma tensão maior e aí dá aquele som bem anasalado de rabeca, tá? Então o som da rabeca que a gente busca é um som mais anasalado. Agora a rabeca, ela tem essa característica que é a grande beleza da rabeca, é a coisa assim que eu acho mais bonita, e outros tantos, né? Como o próprio Eduardo Gramani, que foi um cara que fez uma pesquisa muito grande a respeito de rabeca. Ele acabou desencarnando, morrendo antes de concluir ela. A filha dele concluiu, inclusive a gente conseguiu adquirir o livro da pesquisa dele. E é uma coisa assim que ele viu e a gente também, eu também acho assim muito legal, é isso. E aí, Nicolas, meu sobrinho chegou aí também. Aí, ó. Júpiter entrou, sejam todos bem-vindos. E então, a rabeca, ela não tem um timbre único. Não por isso que foi padronizado para ser o violino, para ser um timbre único. O mais próximo possível um do outro, porque numa orquestra tem lá 20 instrumentos, 20 violinos, né? Então, se for um de cada som, o som fica, às vezes está sujeito a soar meio desafinado, fica meio bagunçado na orquestra. Então é um instrumento feito, padronizado para ter um som o mais próximo possível um do outro. E o que vai fazer dele ser um instrumento de qualidade é a potência sonora que ele tem, né? E a limpeza no som também. A rabeca não, a rabeca, ela quanto mais diferente for o timbre, principalmente do violino, mais interessante ela é, porque ela tem um som único. Ela tem uma personalidade única. Cada rabeca, a gente faz ela de uma madeira completamente diferente, mesmo as madeiras que sejam do mesmo tipo, não são da mesma árvore, e não existe essa busca, como é no violino, de você buscar a madeira assim que seja o máximo dentro daquele padrão, né, que as pessoas usam, o abeto alemão, né, e outras madeiras aí importadas que são umas madeiras muito parecidinhas, as fibras delas uma com as outras. Então a mudança timbrística dela, a variação é muito pouca. A rabeca não, é feito de jaqueira, é feito de fruta-pão, igual o seu Nelson da Rabeca faz, é feito de cacheta, é feito de cumaru. Já vi gente fazendo rabeca de cumaru, rabeca de pinos, né? Rabeca de folhas de compensado. Algumas eu faço que é feito com folhas de compensado, de diversos tipos de compensado. Tem compensado que é mais duro, tem outros que é mais macio.
Então isso vai dar, cada um dessas madeiras, ela vai dar um som característico daquela rabeca, né? Quando a gente faz ela de compensado, se for do mesmo compensado, a tendência é que elas fiquem no mesmo timbre, né? Porque o compensado é uma madeira muito industrializada. Então é bem semelhante um ao outro. Então quando você monta uma rabeca, vamos dizer assim, igual essas que eu tenho aqui do lado aqui, que são fundo de compensado de embuia e tampo de compensado de jequitibá. Ela vai ter um som muito semelhante uma das outras. Essa aqui, por exemplo, essas cordas aqui, ó, elas são de bandolim. As cordas que eu gosto de usar. Tem uma afinação boa, dá um timbre bom também. Tá ok? Então vamos continuando. Tem mais pergunta? Eu fabrico as minhas cordas de violão. Dá um som muito... Aí, ó, tá vendo? Ó? O Jorge, o Rabecas Nogueiras aí, o Jorge, ele faz as rabecas muito bonitas. Conheço o trabalho dele. As rabecas feito entalhada, tem um trabalho primoroso. Vamos estar convidando ele aí numa próxima live para ele estar falando do trabalho dele, como ele iniciou tudo. Tá ok? Deixa eu ver aqui a minha listinha aqui. Ah, sim, tem aqui. Vou aproveitar a presença aí do meu amigo, irmão de fé, alemão, da Cola de Pau e da Bambac, para falar da história, como eu iniciei fazendo rabeca. Eu fazia instrumento de percussão junto com o alemão. A gente fazia, ainda faz até hoje, né? Tambores, né? E a gente foi dar uma oficina de construção de tambores na Chapada dos Veadeiros, no encontro dos povos, encontro de culturas tradicionais dos povos da Chapada dos Veadeiros. Até hoje existe lá esse encontro, eles fazem. E lá estava tendo outras oficina de catira, oficina de construção de rabeca e outras oficinas. E eu conversando com ele, falei, vou fazer a oficina de catira. E ele falou para mim assim, rapaz, se fosse você, ele falou assim, se fosse eu, se eu tivesse tempo, eu faria a de rabeca. É mesmo? Aí fui lá e fiz a de rabeca. Fiz uma oficina de 3 dias, um mestre marimbondo lá de Minas Gerais. Ele foi três tardes, né? Fazendo rabeca. Claro que não deu pra gente, as pessoas que estavam lá, aprender assim, três tardes apenas é pouco tempo. Mas eu já saí com aquele conhecimento básico para desenvolver. Aí o restante eu fui eu mesmo desenvolvendo, errando e voltando a fazer de novo. E tinha hora que eu tava fazendo a rabeca, eu desistia, falava, não quero saber desse negócio mais não. Largava lá o braço, as peças da rabeca, aí passava um dia e no outro dia eu falava, não posso desistir. Aí ia lá, pegava a rabeca, continuava de novo. E foi assim com um custo, porque eu não tinha ferramenta. Na época eu iniciei a fazer rabeca, eu tinha um facão, uma furadeira e um canivete e um estilete. Na época eu não tinha dinheiro nem para comprar lixa. A lixa eu dei uma volta na redondeza de casa e encontrei uma construção, tinha uns restos de construção lá, tinha umas lixas lá, peguei aquelas lixas lá para dar acabamento na rabeca. As madeiras foi também encontrada assim em descarte, material descartável. Peguei um móvel, tinha um móvel lá velho que estava descascando, aí era chapa de compensado e ele descascava a madeira assim. Aí eu peguei e abri o compensado, as folhas do compensado, e usei aquelas folhas para fazer as laterais da rabeca. O tampo foi uma tampa de gaveta velha que eu usei para fazer os tampos de baixo e de cima e essas laterais aí. E foi um custo, mas graças a Deus estou aqui. Depois de que eu faço rabeca, já tem, isso aí foi em 2006, já tem aí 2006, 2021, são quantos anos? São 15 anos, né? 15 anos fazendo rabeca. Dos 20 anos que eu já faço instrumentos musicais, são 15 anos. Tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que levantar aqui, ó.
Ah, o Jorge aí da Rabecas Nogueira falando que eu fui professor dele, ele veio trabalhar comigo num projeto, mas eu vou deixar para falar dele quando ele vier fazer a live dele, vocês trazer essa curiosidade para vocês saber como é que ele iniciou na construção de rabecas também na próxima live, tá? Até o final aqui do curso, a gente vai, dessa live eu vou estar falando qual vai ser o dia da live dele. Na próxima quinta-feira nós teremos uma live com o luthier Antônio Guedes, vai ser nesse mesmo horário, tá? 8h17 da manhã. Colocamos esse horário esquisito assim para ficar mais fácil de lembrar o horário, tá? 8h17. Seu Antônio Guedes, ele é luthier de viola, ele vai falar um pouco a respeito da viola, como é que é construir, como é que ele iniciou. Ele tem uma história muito interessante. Ele iniciou construindo viola, já tinha mais de 50 anos. Ele trabalhava em outra área. Deixa eu ver aqui a luthieria é muito importante não existe música assim com instrumentos musicais sem luthieria, né? Se não fosse a luthieria, seria tudo canto, né? E percussão corporal. Então a luthieria, ela tem uma importância no mundo da música, no mundo do trabalho também, porque a luthieria, hoje em dia temos diversas indústrias, né, que empregam luthiers, e fora isso temos também os luthiers autônomos, como eu e como tantos outros, o Alemão, o Jorge, tem o Ronan aí que está participando também, e vocês também que estão chegando aí, dando uma olhada, que eu ainda não conheço algumas pessoas aqui. Eu estou citando essas que eu conheço, mas as que eu não conheço eu não posso, né, tá falando da pessoa que eu não sei. Mas a luthieria, ela tem, além desse aspecto de ser um meio pelo qual há o desenvolvimento da música, de uma forma mais ampla, não ficando restrita apenas ao canto, ela tem essa capacidade de nos ligar à música através das artes plásticas, né? Através do artesanato, né? Fazer o instrumento é um tipo de artesanato, é um tipo de arte plástica, principalmente a rabeca que a gente precisa esculpir, né? Ali no local onde a gente conhece como voluta, essa parte aqui, que pode ser esse desenho de caracolzinho, mas pode ser qualquer outro desenho, pode ser uma cabeça de pessoa, um bicho, qualquer coisa que a pessoa quiser. Esse aqui é o mais assim comum, né? Mais padronizado dos desenhos nessa parte da rabeca, tá? Aí tem o entalhe do braço, que é o entalhe também, né? O entalhe do cavalete, que é um tipo de entalhe também. Entalhe do estandarte, o entalhe do espelho, o próprio corpo da rabeca entalhado, o arco da rabeca entalhado. Eu tô com as peças tudo aqui na minha mão para mostrar para vocês. Aí, o arco também entalhado, tá vendo? Então ela agrega isso, e às vezes a pessoa não é músico, mas é luthier, tá no meio da música. Ele passa a ser um músico indireto. Por quê? Porque quando ele faz o instrumento, ele precisa ir aprimorando o ouvido, a audição. Porque a música do músico está nos ouvidos. Porque um músico que não tem uma audição aprimorada para entender as alturas diferentes das notas, por exemplo, a constância do ritmo, por exemplo, ele não consegue interagir com a música. Então há uma interação com a música quando você faz o instrumento musical, porque você está buscando o som. Que som é esse que esse instrumento está dando? Dessa forma como eu estou fazendo. Como é que, se eu fizer com essa outra madeira, que som que vai dar? Então tem uma interação musical ali. Você está buscando um som que seja aquele som. Aquele som. Aquele som é um som para cada um. Aquele som é um som para mim, é diferente do som pro Jorge, por exemplo, da Rabecas Nogueira, ou pro Ronan, né, Albernaz, esse que está aí, Albernaz, Ronan,
né? É diferente o som que a gente procura, é uma coisa muito do luthier. Por isso que às vezes as pessoas, nossa, a rabeca do tal rabequeiro tem um som tal, porque se agrada daquele som que aquela pessoa acha que é um som bom, um som bonito, né? Isso é uma percepção estética, não é? Vamos dar segmento. Eu não sei que horas são, se alguém pode colocar aí, né, nessa pergunta aí que horas são, porque a gente tem um prazo para a gente também não ficar aqui a manhã toda, porque o assunto não falta, viu, para a gente conversar nessa nossa live. Então, assim, às vezes a pessoa se pergunta, né? Pode se perguntar assim, por que investir dinheiro nisso, né? Porque a luthieria, ela é uma arte que está cada vez crescendo mais, se ampliando cada vez mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós até o ano de 2010... Opa! Olha lá, acho que estourou alguma coisa ali. Até o ano de 2010, a gente tinha apenas um curso de luthieria nível superior, por exemplo. Né? Era o curso era tecnólogo, superior tecnólogo na Universidade Federal do Paraná. Era o único curso. Agora nós já temos um tecnólogo no Conservatório de Tatuí. Esse curso de Tatuí, ele é o mais antigo. Ele era um curso de luthieria, ele é mais antigo do que o do Paraná. Só que ele não era tecnólogo. Agora ele é tecnólogo. Temos em Minas Gerais, temos um outro curso também, nível tecnólogo, se não me engano, é em São João del Rei. Se eu tiver errado e alguém souber aí, pode me corrigir, tá? Então, a gente vê que está cada vez mais ampliando. As universidades estão tendo... A Universidade Federal da Bahia, ela tem uma grade lá que é de construção de instrumentos alternativos, com materiais alternativos. Foi de onde saiu o Aikti. Lá das oficinas de construção, que a ideia do Aikti surgiu ali, iniciou ali, naquele... Não sei se vocês conhecem o grupo, que trabalha com canos e tal, aquela música feita com instrumentos alternativos. Lá na Universidade Federal da Bahia. Não estou me recordando o nome dessa pessoa agora, mas tudo bem. Então, assim, é uma área que vem crescendo cada vez mais. Fora essa parte, visualizando assim, o meio profissional, né, de dinheiro financeiro, que ela é muito ampla, vamos dizer assim, a luthieria, hoje em dia existe até luthieria digital, né? E a luthieria, ela funciona para hold. A pessoa quer trabalhar de hold, gosta de trabalhar de hold lá, trabalhar junto com as bandas, vivendo em turnê. Ele precisa ter conhecimentos básicos de luthieria, como consertar um knob numa guitarra, um jack, uma captação, trocar as cordas rápido no instrumento, fazer pequenos reparos ali rápido em diversos tipos de instrumentos ali. Ele precisa ter conhecimentos de luthieria, precisa ter aquelas ferramentas básicas, né? Fora isso, tem a capacidade que a luthieria como arte tem de trazer uma expressão que nós, seres humanos, precisamos nos expressar. A sociedade, ela é muito repressiva no sentido do processo civilizatório. Isso não sou eu que estou falando que as palavras do Freud, por exemplo, ele que fala disso. Todo processo civilizatório, ele gera neuroses, porque é repressivo. Então a gente precisa se expressar. A música, ela é uma forma de expressão, as artes são uma forma de expressão. Essa expressão, ela libera estresse, a pessoa se desenvolve emocionalmente, adquire inteligência emocional, adquire equilíbrio, desenvolve a paciência, né? Desenvolve a autoconfiança, porque você começa a fazer um instrumento, aí às vezes surge um percalço no meio do caminho e tudo, aí você vai vencendo aquilo, quando vai ver, você terminou o instrumento, nossa, olha o que eu fiz aqui, ó, o que eu consegui fazer. É um sentimento de satisfação muito grande. E a pessoa adquire aquela autoconfiança. Deixa eu ver se tem pergunta. Opa, ainda não. Então,
essa é a luthieria, ela pode te dar dinheiro, porque, por exemplo, tem luthiers que vendem um instrumento R$ 5.000, 6.000, R$ 10.000, mas depende do instrumento, né? E do luthier. Tem um instrumento que chega até a R$ 1.000.000, né? Os grandes luthiers de violino que fazem violino e que participam daquele campeonato lá na Europa do melhor instrumento, né, que é observado esses 3 conceitos que eu falei no início da nossa live aqui. Então, pode um violino ou uma viola, um instrumento premiado num campeonato desse, tem um valor assim muito grande. Então, assim, isso vai depender da pessoa, do interesse da pessoa, de se aprimorar, do interesse da pessoa de buscar esse tipo de ligação, né, com a luthieria, com a música. Mas pode-se ter outras ligações também, de satisfação pessoal, né? De desenvolvimento. Eu vivo de luthieria durante esses 20 anos. Claro que eu passei por outras, nesse trabalho de aprendizagem, eu passei por outros percursos, né? Que não só da luthieria, já dei aula de luthieria em escola, por exemplo, né? Fiz instrumento para escolas. É um percurso que a gente procura seguir. Estou olhando aqui o roteiro. Então, a luthieria é uma arte que todas as pessoas podem exercer, mesmo que não seja apenas financeira, né? Olha aí, ó, chegou o João da Caboclaria. Seja bem-vindo, João. Um outro luthier de instrumentos de percussão. Você fez pergunta? Não, está aí presente, legal. Então, a luthieria, ela pode ser não tem assim uma restrição, né? Existem todo tipo de gente que faz instrumentos, igual esse luthier que vem participar da próxima live na quinta-feira. Ele iniciou na luthieria já com mais de 50 anos. Ele vai falar aqui, vocês podem perguntar para ele, que ele vai contar a história dele aqui. Eu iniciei na luthieria, eu tinha 20 e poucos anos, 23, 22, 23 anos com o alemão. O primeiro instrumento que a gente fez foi jogamos uma barrica de vinho dessas 200 litros. Ele falou: Leonel, meu pai tinha lá em casa essa barrica. Leonel, vamos fazer um tambor com esse instrumento, com essa barrica aí? Ficava lá a barrica lá, não servia pra muita coisa. Vamos! Aí ele chegou um dia lá com uns couro de boi já tudo molhado, já tava até fedendo, o negócio ele falou que colocou no córrego lá no fundo da casa dele, tava até cheio de podre, o negócio tava feio. E umas barras de ferro penduradas no pescoço de bicicleta. Lá em Ubatuba isso. As barras de ferro penduradas no pescoço. Pega o martelo lá, peguei o martelo, aí batemos na barra de ferro, entortamos ela, fizemos um redondo, amarramos esses couros nessa barra de ferro e botamos. Ele chegou com as cordas lá, tudo, e colocamos na barrica de vinho. Fizemos aquele ilusão que a gente chama, porque ilu em Yorubá é tambor. Então como é um ilu grandão, ilusão. E de lá pra cá veio fazendo os instrumentos, né, vivendo disso. Então tem pessoas, eu já vi jovens que iniciam com 16, 17 anos, fazendo em casa, dentro de apartamento. De repente começa a fazer concerto de violão, conserta o próprio violão, aí vai consertar o violão do amigo, ou violino, né, ou mesmo rabeca. Teve um amigo meu que ele iniciou, ele tinha isso aí, 16 anos. Ele ia lá para minha oficina lá e ficava lá fazendo rabeca. Hoje em dia ele mora em Brasília, é engenheiro formado em agronomia, né? Mas sabe fazer rabeca, ele fez rabeca e tudo. E fazia no apartamento da casa dele. Apartamento assim, de 2 quartos, bem pequeno mesmo apartamento, e usava a área de serviço lá, colocava uma tábua em cima do tanque lá e virava a bancada de trabalho dele. Ali ele fazia as rabecas dele. E fez mais de uma rabeca ali. Às vezes ele ia lá para casa para perguntar alguma coisa que ele não estava conseguindo fazer e tal. Passava um dia lá comigo, mas
conseguiu fazer e se virou um rabequeiro. Então, assim, é para quem tem interesse em se integrar mais com a música. Mesmo os músicos, quem já é músico, que toca e que tem interesse em se integrar mais ainda com a música, entender mais ainda dessa arte que tanto cativa a gente, a luthieria é mais um mecanismo, uma porta para se integrar mais na música. Ah, tá, já são 9 horas, né? Pessoal, tem mais algumas coisas para mim falar que tem no roteiro, mas vamos ter que deixar para uma próxima live, tá? Tem tanto de coisa aqui importante para a gente falar a respeito da luthieria. Mas vamos deixar para uma próxima para a gente também não poder... Hoje é terça-feira, 9 horas da manhã, bora trabalhar, né? Conversar é muito bom, mas também a gente precisa defender o arroz com feijão. Então é isso, ó. Próxima quinta-feira vamos ter mais uma parte dessa live. Posso falar mais alguma coisa e vamos ter o nosso convidado aí, Antônio Guedes, luthier de viola, um senhor assim que faz umas violas muito bonitas, um grande amigo, vai estar aqui com a gente falando a respeito de luthieria, a respeito de como ele iniciou, os aspectos da viola, assim como eu estive falando aqui a respeito da rabeca. Um grande abraço a todos e gratidão aí para todos que participarem da nossa live. Até mais. Valeu!